Olá, estamos começando a terceira edição do podcast Eleições 2020. Eu estou tendo a honra de receber um cara aqui que eu sou fã, e tem muita gente que é fã também, quem trabalha nessa área conhece o nome Graziani Sá. Converso com ele a partir de agora. Meu irmão, seja bem-vindo à nossa agência, seja bem-vindo ao podcast Eleições 2020. Obrigado, Raí. É uma satisfação estar aqui. Fico muito honrado em poder estar aqui. E nesse momento, especificamente, eu quero falar contigo sobre o seu novo trabalho, né? O Graziani, eu costumo falar que tudo que ele coloca a mão é sucesso. E atualmente ele está criando aqui mascotes dos candidatos nessas eleições, que tem feito o maior sucesso não só no Piauí, não só na região do Vale do Guaribas, mas em todo o Brasil. Graziani, eu começo perguntando para você, até que ponto uma peça publicitária como essa pode influenciar de forma positiva em uma campanha eleitoral? Raí, tudo nasce da necessidade. E a necessidade que nós começamos a ter nesse momento é de fazer algo diferente, é de se reinventar, de se renovar. Tanto é que os mascotes, eles surgiram com a pandemia. A gente trabalhava com outros nichos e sempre desenhei, sempre ilustrei, queria trabalhar com isso, mas não tinha tempo, que é o que eu digo, não falta tempo, o que falta é prioridade. Então, priorizei um pouco de tempo para treinar mais a pintura digital. E depois passei, inclusive, a animar os mascotes. Então, os mascotes, eles trazem essa necessidade de fazer algo diferente, eles tornam a comunicação ainda mais dinâmica, mais simpática e mais engajante. É verdade. Um bonequinho lá, ele traz diversas possibilidades para uma campanha, né? Se falando em termos de publicidade e comunicação. Sim, hoje nas redes sociais nós temos as possibilidades de fazer pôsteres estáticos e vídeos. Pôsteres estáticos, o pré-candidato, o candidato vai ter a possibilidade de fotos. Então vai ter que ser muitas fotos, muito criativas para não ficar a mesma coisa. Então o mascote, ele torna o engajamento, ele é o mais simpático, ele traz a possibilidade de fazer o pré-candidato, o candidato, ser reconhecido, associar ele e fazer essa dinâmica dos pôsteres estáticos. Agora, como foi? Você já tinha essa arte antes? Aí com a pandemia você aprimorou esse seu trabalho? Como é que foi? Na verdade, eu sempre fui ligado à tecnologia. Eu sou professor, alguns dos meus TCCs sempre foi a empregabilidade da tecnologia na educação, e nessas empregabilidades, na pós-graduação de Química, eu utilizei uma tablet no ensino de Química. A empregabilidade da tablet poderia ajudar no ensino de Química. Essa tablet eu tive que adquirir habilidades nela. E como eu sempre desenhei, comecei a treinar os desenhos digitais, e aí já vinha desenhando, já vinha pegando algumas práticas. Só que agora foi a hora de colocar em prática, executar, adquirir um resultado dessa tecnologia no desenho, no caso na ilustração. E do que você precisa para construir aquele personagem? O que é que você precisa? Você faz todo aquele trabalho olhando somente para uma foto do candidato? Como é que é? É, uma foto, mas como tudo normalmente que a gente faz, tem que ir além, tem que conhecer a realidade, né? Então tem que saber a personalidade, as características, os traços, que é isso que faz ficar diferente, né? Não ficar a mesma coisa. Eu preciso conhecer o personagem, eu preciso ver fotos, ver o traço, ver as características dele, não só de rosto, como de corpo, para assim o mascote ficar bem associável e bem bonito e simpático. Então ali também naquela caricatura, naquele mascote, você tenta passar também a personalidade do candidato. Exatamente, a personalidade, o que ele é. Tanto é que a gente exige fotos de qualidade porque os olhos, o semblante, os cílios, a boca, o brilho dos dentes, eles passam uma personalidade. Então, se vier fotos de referência ruins, não vai ter como eu captar a personalidade desses pré-candidatos. Você me falava aqui em off que a demanda está muito grande, né? Nesse período de pré-campanha, você já fez em torno de quantos mascotes aí para essas pré-campanhas? Exatamente, a demanda bem absurda, acho que já contabiliza mais de 100 mascotes, muito, e assim, a fila está absurda. E você leva quanto tempo para construir um mascote? Então, antes era um pouco mais de um dia, né?
Hoje eu já estou conseguindo produzir quase 2 em um dia. Considerando que essa questão do estudo, ver personalidade, fazer pesquisa é o que demora mais um pouco, mas depois de fazer tudo isso para pôr em prática é menos de um dia. Mas eu estou me aprimorando, estou com uma meta, tá chegando equipamentos novos que eu possa desenhar direto, uma Cintiq, por exemplo, que isso a meta é fazer mais de 4 por dia, mas mantendo a qualidade, sem mudar nada. Tudo bem. Com a marca Graziani Sá, né? Exatamente, é. Agora me fala uma coisa. Existe algum candidato ou existe algum perfil que é mais difícil de fazer esse mascote? Mulher, assim, não desmerecendo elas, mas os traços delas, por serem mais delicados, exige um cuidado maior e dá bem mais trabalho, mulher. Porque todos os traços, desde as unhas que você tem que pintar, você tem que desenhar unha por unha, cílios, maquiagem, tem que ficar bem mais bem delicado, bem consequentemente difícil. Tem mais detalhes. Sim, Na mulher. sim. Esses trabalhos que você já fez, você falou que já fez mais de 100 mascote. Você teve um feedback dessas pré-campanhas? Se a chegada desse mascote na comunicação, na publicidade dessas campanhas, se surgiu algum efeito positivo? Você já teve algum feedback nesse sentido? Muito, muito. Eu acho que em virtude do estilo que a gente faz, não é automatizado, não é com clique, é pintura digital, um processo basicamente feito à mão. Eu acho que em virtude disso é que os resultados têm surgido, o feedback é bem positivo. Quem já postou, eu sinto o quê? Quem já postou, muito interesse veio a partir de quem já postou. Então, vários estados, eu fiz o estado de Sergipe, um pré-candidato que é deputado, quando ele postou, assim, bombou de lá de Sergipe, porque eu ficava me perguntando que eu não tô mais divulgando, né? Tá sendo em virtude do quem viu, quem vê, quem foi que fez isso e quer o contato e passa. Então tem momentos, outra questão também do prazo de entrega que tá atrasando um pouco, é porque tem que parar para responder. E aí, então, embora eu tenha uma equipe, mas eu prefiro esse contato direto, porque aí a personalidade ela vem a partir daí. Começo a entender o que é que qual a necessidade dele, o que é que realmente é o cliente. Graziani, além do boneco que você constrói ele do zero, né? Você também anima e transforma esse personagem em vídeo animado. Sim, sim, são possibilidades que eu costumo dizer que o mascote, não adianta você ter só um mascote bonitinho e postar ele uma vez e pronto, que ele vai perder a objetividade, porque a objetividade do mascote é gerar um maior engajamento, dinamizar a comunicação. Então, depois dele feito, além de várias posições, vários posts futuros que ele vai permitir o cliente, também pode ser animado. E a animação ele pode falar com a voz do próprio cliente, como também pode fazer gestos apontando e assim mostrando as propostas e as ideias do cliente. Falando dessa possibilidade de animar o boneco, cria então diversas possibilidades de criações dentro de uma campanha, né? Exatamente. Tudo isso para buscar esse dinamismo, porque os posts, as fotos, imagine quantas fotos um pré-candidato vai ter que postar para fazer, para levar a ideia dele. Então vai ficar a mesma coisa, vai gerar uma monotonia e vai ficar chato de se ver. Então precisa haver um dinamismo. Ele vai fazer um post com um mascote bonitinho, bem feito, bem planejado. Depois posta uma foto, depois vem um vídeo. Então tem que ter essa dinâmica. É uma peça de comunicação que traz aí diversas possibilidades para a campanha. Nós estamos falando sobre esse seu trabalho de criação de mascotes, que é usado exclusivamente na comunicação online, no marketing digital. E nós estamos vivendo uma pandemia, será uma eleição completamente diferente, justamente por causa desse momento que estamos vivendo. É uma eleição atípica. E como é que você vê, Graziani, a comunicação nessa campanha de 2020, com toda essa diferença que a pandemia está causando? A comunicação, como outros serviços, ela foi revolucionada, mudou muito e exigiu que muitas adaptações fossem feitas, sejam feitas. Então, em termos de campanha política, o marketing ele vai dar um direcionamento, ele vai aproximar ainda mais eleitores, ele vai fazer com que haja uma democratização de ideias, porque não adianta um ter mais dinheiro do que o outro, porque todos vão conseguir chegar
Então, eis a questão do entendimento, a percepção dos pré-candidatos, dos candidatos. Tem que atingir, fazer com que essas ideias sejam chegadas até os seus possíveis eleitores. Então você acha que esse momento da pandemia, já que não vai ter comício ou vários outros eventos e possibilidades que teria numa eleição normal, não vai ter por causa da pandemia, você acha que isso democratizou o processo e aquele candidato que não tem um poder aquisitivo tão grande vai poder concorrer de forma mais páreo com um candidato que tenha mais poder financeiro? Eu acredito que sim. Por exemplo, em época de comícios, existia um poder financeiro por trás para fazer com que mais pessoas fossem para um comício, mais carro, mais combustível e assim gerasse uma empolgação maior. Então isso aí precisava de dinheiro. Então agora aquele que não tem dinheiro, ele pode ter sim boas ideias e fazer com que essas ideias cheguem até as pessoas através da internet. Graziano, com relação a essa coisa da comunicação, muitos prefeitos, especialmente aqui na região do Vale do Guaribas, quanto menor o município, mais tem o pensamento de que investir em marketing não é muito interessante. Muitos candidatos ainda acreditam que o poder financeiro é que vai decidir uma campanha, acreditam realmente que o dinheiro pode influenciar as pessoas e tem um certo preconceito com o marketing. Você acha que esse momento também da pandemia, já que valorizou ainda mais o trabalho do marketing, é hora desses candidatos mudar essa percepção também? Exatamente, exatamente. Duas palavras, dois itens que é interessante: percepção e segmentação. A percepção ele tem que entender essa necessidade de, inclusive, fazer com que essa ideia chegue até os seus possíveis eleitores. E segmentação é ele saber que ele não vai conseguir atingir 100%, mas ele vai ter que direcionar quem ele busca atingir. Por exemplo, alguns acham que nem todo mundo tem acesso à internet, mas tem sim. A internet chegou às regiões mais extremas. Não vamos generalizar que é 100%, mas partindo da ideia da segmentação, se ele atingir 60, 70, 80%, já vai ser melhor para ele do que ele não aderir a se adaptar. Os canais de comunicação mais poderosos são, vamos lá, Facebook, Instagram e WhatsApp nessa campanha. Eu acredito que a peça-chave de comunicação nesta campanha vai ser o WhatsApp. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu também acredito, porque o WhatsApp ele ainda é mais popular. O WhatsApp ele faz parte de um canal que todo mundo tem o número e linkou. Mas isso não significa que ele não possa trabalhar em conjunto. Uma peça, ela pode sim ser feita para o WhatsApp, mas ser postada no Instagram e no Facebook. Então, tem que ser algo alinhado, equilibrado e estrategicamente planejado. Agora, Graziana, essa campanha vai ser uma campanha baseada estritamente na comunicação, no marketing, vai ser uma guerra comunicacional e tem aquela coisa, o candidato não deve pensar, eu tenho um sobrinho que sabe mexer na internet, sabe criar umas artes, vou colocar para ele cuidar da comunicação da campanha. Tem que ter esse cuidado, né? Certeza, ele pode, além de tentar resolver um problema, ele gerar problemas maiores. Porque a comunicação é algo muito sério. Uma reputação, uma imagem para ser construída, ela dá muito trabalho. Agora, para desfazer é muito fácil. Então, é necessário que haja um profissionalismo por trás, um planejamento estratégico, um alinhamento entre, inclusive, a equipe do marketing com a equipe do jurídico e do contábil. E, sobretudo, haja uma coordenação para isso. Não adianta ter somente o melhor marketing, o melhor criativo numa equipe e produzir a peça mais bela, que gere o maior engajamento e conquiste o coração dos possíveis eleitores. Tem que ter um gerenciamento, tem que ter uma coordenação. A peça está pronta, o produto está pronto. O que nós vamos fazer com ele? Quando, onde, de que forma? Então esse alinhamento com o jurídico, saber se pode ou se não pode, com o contábil e nessa coordenação, questão do sobrinho, não só o sobrinho, mas tem muitos pré-candidatos que têm um sobrinho, tem um irmão, uma esposa, que vão dar conta e eles se acham um marqueteiro, mas não é isso. O problema pode estar aí. Tem que ter esse profissionalismo, tem que ter esse entendimento e, principalmente, uma coordenação, porque a equipe de marketing
O jurídico, todo mundo, toda a equipe tem que ter um pulso firme, alguém que possa definir, inclusive puxar a orelha do pré-candidato, candidato, quando for necessário, porque a ideia que se tem é: "Não, eu tenho dinheiro, eu que pago, eu que mando", mas não é assim. O papel do pré-candidato, candidato é ir atrás de voto, é conquistar voto. Ele não sabe fazer marketing, ou pelo menos ele acha que sabe, mas uma hora ele vai gerar um problema, vai acender um fogo e não vai saber apagar. Então tem que ter alguém por trás que possa fazer isso por ele, e ele não pode, não precisa, não deve se preocupar com isso. Fantástico. Então a palavra-chave também é estratégia. Estratégia e antes perceber que ele necessita dessa estratégia. Show de bola, fantástico. Então, a gente fecha aqui essa edição do podcast Eleições 2020, agradecendo a sua vinda aqui, Graziane, na nossa agência, no nosso podcast. Esse cara que é fantástico, é um dos nomes mais procurados nas eleições, em termos de publicidade, em termos de marketing, de comunicação, porque é um cara que entende, tem um super trabalho prestado aí em vários municípios e agora está trabalhando aí com peças para todo o Brasil. A gente agradece a sua vinda. Eu que agradeço, Raí, fico muito feliz, muito honrado em ter recebido o convite e parabenizo por ver as suas ideias, as suas iniciativas diferentes aqui nessa região que tanto precisa. Um grande abraço para você, até o próximo episódio.